Paz do Senhor. Estou passando aqui para agradecer primeiramente a Deus, mas também ao curso Pregador Vocacionado, que tem me ajudado muito na questão de pregações, pois antes eu era convidada para pregar, mas ficava extremamente nervosa, pois não conseguia montar um bom sermão, uma boa pregação. Mas hoje, através do curso Pregador Vocacionado, eu tenho melhorado cada dia mais. Sou grata ao curso, quero dizer que muito obrigado. Vocês têm ajudado com certeza muitas outras vidas, assim como a minha. Hoje já sou uma missionária para a honra e glória do Senhor e sou grata a Deus por isso e grata ao curso Pregador Vocacionado por esta ferramenta qual ajuda tanto na hora da gente montar uma pregação para falar do amor de Jesus, para pregar o Evangelho, né? Mas muitas vezes ficamos nervosos, simplesmente por não saber montar uma boa pregação. Mas quando aprendemos e vimos que é algo fácil, e por isso estou aqui agradecendo, muito obrigado, que vocês continuem ajudando outras vidas através desse curso, e tem sido uma bênção na minha vida. Lucas capítulo 7, a todos os pastores, Deus abençoe, que honra tê-los aqui nessa noite, viu? Pode beber água em Marabá também, né? Aleluia! Quem achou, diga amém. Versículo 37 em diante. Versículo 37 em diante, diz assim o texto sagrado. Redobre a atenção, redobre a atenção. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas, e então os enxugava com os seus próprios cabelos, beijava-os e o ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Tu não me deste ósculo. Olha para o teu irmão e fala assim: beijo. Isso. Tu não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Diga amém por essa palavra. Bota a mão no seu coração e fala assim: fala comigo, Senhor. Fala mais, quero te ouvir mais. Me responde no profundo, no oculto, no escondido, aonde o remédio não entra, aonde o amigo não vê, aonde o conselho não faz mais efeito.
Entra a palavra de Deus. Fala comigo. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Oh, amém. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, não tem nem como parafrasear, nem colocar um pano de fundo aqui. A mulher é pecadora mesmo. O texto é categórico em falar que ela é uma mulher pecadora. Aí você pode pensar assim, mas todos nós somos. Mas a ideia textual é afirmar que ela estava na prática do pecado. Então por isso o texto a intitula como a mulher pecadora. E sem querer diminuir a realidade da sua vida, até porque não é necessário diminuir a realidade da sua vida para exaltar a graça de Deus. Pelo contrário, quanto mais dura é a realidade, maior é a graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Por isso você precisa ser extremamente sincero acerca das suas falhas, dos seus defeitos, dos seus pecados. Não minimize nada tentando acessar a graça de Deus. A minimização, a justificativa não promove perdão e nem arrependimento. Quem se justifica ainda não se arrependeu. O arrependido, ele não cobre, ele confessa, ele declara, né? E o texto é claro, a mulher era pecadora, e ela era tão pecadora que eu acredito, se eu não estiver enganada, que esse é um dos únicos textos, se não o único texto, em que ela é tão pecadora, ao ponto de que Jesus só vai dizer para ela o que eu ainda não tinha visto ele dizer para ninguém. O que, Camila? Ele não diz os teus pecados estão perdoados, mas a mulher era tão pecadora que ele diz os teus muitos pecados. Rapaz, essa pecava. Os teus muitos pecados estão perdoados. E aquele alvoroço, quem é este? Que até pecados tem poder para perdoar. Não importa, irmão, qual seja o pecado, ele tem poder. Eu sinto tanta graça de Deus ao falar isso. É tão simples, mas é uma das realidades mais maravilhosas do Evangelho. Não importa qual é o pecado, ele venceu o pecado. Ele está acima de todo o pecado. De vez em quando eu tenho a oportunidade de estar em alguns cultos, e no momento de fazer o convite, eu já tive algumas realidades diante de mim. Pessoas que chegaram para mim e disseram: puxa, eu queria tanto ter entregado minha vida para Jesus naquele culto, naquele dia, mas eu não pude, porque, um exemplo, eu já ouvi gente dizer, né? Eu tenho um pacto de sangue, eu posso até ir para a igreja, mas não posso fazer com Deus uma aliança por causa disso e do tal, do pacto. E o Senhor sempre fala comigo, né? O Senhor diz assim: pergunte aí para esta pessoa que pensa que o que ela fez é maior do que o que eu fiz. Pergunte aí para ela quanto foi de sangue que ela derramou, que o meu sangue não tenha poder para cobrir, não tenha poder para... Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o sangue de Jesus. Não, você não falou, diga o sangue de Jesus paga qualquer dívida. Paga a tua dívida, a dívida dos teus pais, a dívida das alianças e dos pactos de sangue que você tenha feito. O sangue de Jesus cobre, o sangue de Jesus paga. Uramaia canto rebaia, bebe de caia lavara cheia. Talvez você está aqui e está dizendo: ah, Camila, mas eu fiz cabeça. Eu entendo, eu não estou aqui criticando nenhuma outra posição. Eu só estou dizendo que nada do que você tenha feito antes te impede do que você quer fazer hoje. Nada. Nada. Paulo disse que nós somos o corpo de Cristo e somos chamados de corpo de Cristo. Ele afirma, porque Cristo é o cabeça. A cabeça dele também cobre qualquer cabeça. Está acima de qualquer cabeça. Eita glória.
Eu não sei a quem, se aqui dentro, se lá fora, se na porta, ou se em ambos os lugares, o Senhor está dizendo: hoje não tem pacto de sangue, hoje não tem cabeça, hoje não tem rito anterior que seja capaz de te impedir de tomar a decisão que tu saiu de casa doido para fazer. Deus está falando, Deus está falando. Vai criar um alvoroço. Quem é esse? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas isso foi antecedido por uma atitude bem menos espiritual do que parece. Porque tudo que Jesus vai fazer por essa mulher manifesta-se no espiritual e evidencia uma realidade física. Só que o que vai provocar isso é uma atitude consciente, racional e emocional. Veja o que vai ocorrer. Simão é um fariseu. Simão é o quê? Fariseu. Simão convida Jesus para um jantar em sua casa, mas na verdade está convidando ele para medir, está convidando ele para aferir, está convidando ele porque quer observar ele. Se fosse nos dias de hoje, está convidando ele porque só quer tirar uma foto e ver se ele vai ter todos os likes e curtidas desejadas dos seus seguidores de Jerusalém. O interesse é basicamente esse. E aí ele convida e Jesus vai. Jesus vai até a casa de Simão fariseu e está à mesa posta. É interessante porque em todas as versões há o mesmo apontamento. Qual? Quando Jesus vai confrontá-lo, em razão dele estar julgando a mulher pecadora em pensamento, por causa do ato de adoração dela diante de Jesus, esse que a gente acabou de ler, ele vai confrontar Simão apontando a mulher como exemplo da recepção que ela deu para ele na casa que era de Simão. Vamos lá, só para a gente entender. A casa é de quem? Simão. Quem é o anfitrião? Quem convidou Jesus? Então Simão deveria recebê-lo. Recebê-lo como Jesus disse que ela o recebeu. Mas pasme, ela não mora lá. O texto diz que ela foi para lá quando ouviu dizer que Jesus estava na casa de Simão fariseu. Pegou um vaso de alabastro e se dirigiu para lá. Então, enquanto Simão está julgando ela em pensamento e julgando Jesus também, avaliando a conduta dele permitir que uma mulher como ela o adore, e na sua cabeça ele vai dizendo: se fosse profeta de verdade, saberia que essa que está tocando nele, olha o asco, olha o nojo. Se ele fosse profeta de verdade, aqui ele pensando, saberia que esta aí que está se aproximando dele, que está tocando nele, é uma mulher pecadora. Aí ele está pensando, é ele pensar. Jesus diz assim: Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Aí o hipócrita diz assim: dize-a, mestre. Aí é aqui que vem o confronto. Olha o que Jesus está dizendo. Eu entrei em tua casa. Jesus não diz eu fui recebido. E agora eu pergunto para você: tem diferença? Sim ou não? Uma coisa é entrar, outra coisa é ser recebido. Entrar, você entra em qualquer lugar que a porta está aberta, que te permite entrada. Ser recebido é outra coisa. Uma coisa é eu entrar, outra coisa é ao entrar você dizer: peraí que eu vou passar um café. Aí eu não entrei, aí eu fui recebida. Já viu casa de gente que tem costume de receber e essa pessoa quer que você se sinta bem? Você pode chegar até numa hora que não é avisada. E aí você diz assim para a pessoa: eu preciso ir no banheiro. Aí a pessoa tem um desespero, diz: calma, deixa eu ir primeiro. Aí ela vai lá, olha, vê tudo limpo, aí vê se está tudo ok. Porque ela não quer só que você entre, ela quer que você se sinta bem a fazer uso daquilo que dispõe a casa dela. Olha o que Jesus está dizendo para Simão: Simão, você me chamou, você me convidou, mas você não me recebeu. Eu entrei. Agora, em contrapartida a isso, tudo que ele deveria ter feito e não fez, quem não mora lá fez. Ele usa ela como exemplo. Que choque quando Deus amassa o nosso farisaísmo e usa um pecador como exemplo do que a gente, sendo santo, deveria estar fazendo.
Eu entrei em tua casa, tu não me lavou os pés, mas esta, desde que eu entrei, me lavou com lágrimas. Você não me deu uma toalha, mas ela me enxugou com os próprios cabelos. Tu não me deu um beijo. Sabe o que ele está dizendo? Tu não me abraçou, tu não me recebeu. Não me deu um beijo na testa ou no rosto, costume da cultura judaizante. Mas esta, desde que eu entrei, não cessa. Está ela lá no pé de Jesus. Não cessa de me beijar os pés. Tu não me ungiu com óleo, mas ela derramou um unguento sobre mim. Vai ouvindo aí. O que levou essa mulher a de pecadora se tornar um exemplo de adoração? A pergunta é essa. Foi uma atitude altamente espiritual? Não. Foi uma atitude de reconhecimento e a permissão de uma quebra de mentalidade quando percebeu que estava diante da maior oportunidade de libertação da sua vida. Quem? Jesus. Ela programou esse banquete? Não. Ela planejou estar nesse jantar? Não. Qual foi qual foi o único motivo que levou ela para a casa de Simão, que era um fariseu? O fato de saber que quem estava lá? Quem estava lá? Quem estava lá? Bora! Quem estava lá? A única coisa que motivou ela de sair de onde ela estava para estar na casa de Simão. Agora eu te pergunto, cabe a uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu que conhece os seus pecados, que tem nojo da sua vida, que repele a sua presença, que rejeita a sua pessoa? Quem é que quer estar num ambiente hostil? Quem é que quer estar num ambiente onde é rejeitado? Quem é que quer entrar num ambiente onde é destratado? Quem é que quer entrar num lugar onde ninguém te convidou? Quem é que quer se comportar como penetra numa festa onde você não foi convidado? É tudo isso que ela teve que atravessar. E qual foi a motivação dela? Diga o nome dele, diga o nome dele. Vem, qual foi a motivação dela? Qual foi a motivação dela? A motivação dela atravessou o climão, atravessou a acusação, atravessou o julgamento, atravessou a oposição, atravessou a rejeição. Motivada por uma única pessoa, ela não se importou com mais ninguém ali. Escute, motivada por uma única pessoa, ela não pensou o quanto ela poderia ser rejeitada, ela só pensou o quanto ela poderia ser perdoada. Ei. Dependendo do que você quer e do tanto que você quer, o que você quer, não importa o que os outros não querem para você. Sabe qual é a posição dela na casa de Simão? Penetra, só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Qual é a posição dela na casa de Simão? Ouça isso. Toda a casa, não só de judeu, até de um estrangeiro, qualquer um, naqueles dias em Israel, mas principalmente em Israel, porque essa é a cultura do judeu. Qual? Se você vai fazer uma festa, um banquete, seja lá o que for, e vai convidar pessoas, você precisa deixar a porta ou o portão que dá para a rua aberto. Vamos lá, o portão tem que ficar como? Isso. É uma maneira de você dizer assim, olha, principalmente se você for fariseu, ou seja, um bom cumpridor da lei. É uma maneira de você dizer assim, olha, minha casa está aberta para todos. Quando há comida, eu alimento a qualquer um, e o estrangeiro sempre será bem-vindo em minha casa. Então a porta fica aberta. Só que a verdade é que a realidade era diferente da filosofia da cultura. Qual é a realidade? A realidade é que você não é bem-vindo aonde você não foi convidado. Todavia cumpria-se o protocolo da cultura, que era qual? Deixa a porta aberta, que para quem quiser entrar e ver como eu sou generoso. Vai ver como eu sou amistoso, tá compreendendo? Vai ver como eu sou um bom cumpridor dos meus deveres. Então a porta fica aberta, qualquer um podia entrar. Mas tinha uma condição e um critério estabelecido pela cultura, que era qual, Camila? Uma vez que você não é convidado e você entrou naquela casa, você precisa procurar ou uma parede ou uma cortina de uma tenda, se fosse o caso, e se posicionar de costas para ela, como eu vou fazer aqui agora, colocando as duas mãos para trás.
de preferência de cabeça baixa. Era uma maneira de você demonstrar aos que estão presentes, aos convidados, aos que estão servindo a comida. Era uma maneira de você dizer assim: me sirva por último, porque eu estou aqui, mas não fui. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu não sou. Então eu vou comer o que sobrar. Eu só vou falar com quem falar comigo. Totalmente limitado pela força de um critério burocrático que visa favorecer o anfitrião de nobreza, mas que na maioria das vezes não tinha nobreza nenhuma, não lhe servia os pratos, não lhe envolvia na conversa, não lhe dava um beijo, não lhe dava um abraço. Agora veja que posição semelhante a Jesus ela estaria se tivesse obedecido o protocolo, mesmo não tendo sido convidada. Eu vou lhe dizer por quê. Qual é a posição do penetra? Pode ficar de mãos encostadas na parede ou numa cortina, para que as pessoas vejam que você está ali, mas não foi convidado. Agora, quando Jesus vai olhar para ele, eita, e vai usar ela de exemplo, veja que ele está à mesa, ele foi convidado, mas ele está dizendo o que é para Simão: tu me trata do mesmo jeito que trata ela. Por quê? Não fui beijado, não fui lavado, não fui ungido, eu não fui recebido. Eu também não fui recebido. Sabe por quê? Independente de pecado ou não, normalmente a maneira como tratamos as pessoas revela como nós nos relacionamos com Deus. Simão está deixando claro naquela noite que tipo de pessoa ele é. Olha para quem está do teu lado e diz: Deus me livre. Ih, ficou com medo, né? Olha para o teu irmão e diz: Deus me livre. Deus me livre de tratar as pessoas tão mal ao ponto delas pensarem: esse aí que é crente? Essa daí que serve a Deus? É esse daí que fala com Deus? É ela que está na igreja todo domingo? É esse aí que é o pastor da igreja? Meu Deus! Diga de novo: Deus me livre. Aí veja. Simão está lá julgando ela. Essa mulher não está com a mão para trás, não foi caçar parede. Rapaz, a bicha é penetra, mas não se comportou como penetra. Que louca! Mano do céu, que doida! Qual é o protocolo? Filhinha, tu não foi convidada. Entra, encosta e ó. Entra, encosta e para. Veja o povo comer, mas não coma. Veja o povo se relacionar, mas não se relacione. Veja o povo falar, mas não fale. Você só pode ver, só pode ouvir. Você será espectadora. Você é um espectador. Você vem, mas não entra. Participa, mas não se envolve. O pecado é quem faz isso com a gente, não é o Simão. É o pecado que faz isso com a gente, não é a cultura. Sabe por quê que é o pecado? Porque eu me lembro que quando a gente era criança e entrava numa festa de penetra, a gente não ficava igual ela deveria, pela força da cultura, ter ficado naquele dia, não. Só quem já foi penetra aí, só quem já foi penetra. Não precisa levantar a mão, não. Quando a gente era criança, parecia igualzinho esse capítulo. Pessoal que era mais simples fazia festa, e por ter muita gente, tinha cadeira na calçada e a porta ficava aberta. E o que ditava a regra da festa era óbvio: só vai entrar quem é convidado. Como o quintal lá de casa era muita criança, normalmente não convidavam a gente quando não tinham dinheiro para fazer uma festa muito grande, porque era eu, meus tios, minhas tias, todo mundo, a gente andava em banda igual tribo. Aí eu me lembro que a gente ia pra rua brincar na hora da festa. Bola pra cá, bola pra lá. Daqui a pouco eu pegava a bola, jogava de propósito na casa da vizinha. Peraí que eu vou pegar. Precisa não, tia, deixa que eu pego. Já entrava dentro da casa, pegava aquela bola. E nisso que pega a bola, já um guaraná. Quero, obrigado. Passava uma bandeja de salgadinho. Obrigado. Que era pra levar pros amigos que estavam na rua. Daqui a pouco joga a bola de novo.
Peraí que eu vou pegar. Pensa não, deixa que eu pego. Às vezes tinha briga na rua dizendo, não, agora quem vai pegar sou eu. Era para poder usufruir da festa. Você podia conseguir deschavar no meio da festa, todo momento da festa, enquanto o bolo não partia. Porque na hora que o bolo fosse partir, ai, peleja, as crianças faziam a fila. E festa de gente simples igual a gente não era feita assim, não. Olha o que determinava a festa do pobre. Vai fazer festa? Vou. Vai querer bolo? Vou. Esse bolo serve quantas pessoas? A gente não escolhia o bolo que queria, era a fatia. Você lembra de um raio, de um bolo surpresa, que já vinha no alumínio? Não tinha isso aqui no Pará, não? Tá fingindo que nunca foi pobre, né? Eu tô bem de olho em você. Aquele bolo já era contado. Aí a gente entrava, não era? Contado, filho. Aí a gente já entrava na fila e entrava, era a hora. Faz um clima tenso aí, minha filha. Tenso. Isso, vem mais tensa. Tava a gente na fila indo, e de cabecinha baixa aqui, ó, criança. Aí a tia olhava pra gente, sabendo que não podia faltar bolo pra quem foi. Dizia assim, ó, fica ali naquele cantinho, que tu já foi penetra. Ou tu era mãe, tu era tia. Fica ali naquele cantinho que se sobrar a tia vai dar pra você. Não era maldade, é porque ela não podia tirar dos convidados e dar pra quem não era convidado, quem foi convidado ficar sem bolo. Agora eu te pergunto, criança tem orgulho? Eu não tinha, irmão. Quando ela dizia assim, ó, fica ali no cantinho, porque se sobrar a tia dar, era na hora. Eu meti um olho em cima daquele, vai sobrar. Eu ficava ali aguardando a hora do bolo sobrar. Vai sobrar. Quando sobrava era uma alegria, mas às vezes sobrava não. E você acha que eu ia pra casa não dormir porque eu não comi bolo? Eu já tinha comido salgadinho, já tinha comido pastel de vento, suco de groselha. Eu já tinha comido, eu sou dessa época. Era tanta coisa que eu tava tudo bem. Criança não tem orgulho. Agora, você falar de um adulto, pegue um adulto numa festa e diga pra ele, sente ali, se sobrar eu te dou. Ele levanta e vai embora na hora. Por quê? Porque você tem orgulho, você tem brio. Nós somos adultos. Quem está entendendo, diga amém. Agora diga, a mulher pecadora é adulta, sim ou não? Sim ou não? Dependendo do que você quer, você vai precisar amassar o orgulho. Quem está entendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui? Dependendo da libertação que você deseja, vai ter que amassar o orgulho. Dependendo da restauração que você procura, vai ter que se esquecer do orgulho. Dependendo do quanto você almeja algo, vai ter que amassar o orgulho e voltar a ser igual uma criança. O que ela fez, Camila? Ela não está nem aí. Ela vai arrebentar com o protocolo, ela vai arrebentar com a burocracia da cultura, e ela vai direto aos pés de Jesus. Não olha para ninguém, olha para ele que o orgulho não te vence. Olha para ele que a vaidade não te vence. Olha para ele. Essa mulher está diante daquele a quem João viu na ilha de Pátimos em arrebatamento e ouviu ele mesmo dizer: eu tenho a chave de Davi. Camila, por que você está falando isso? Ora, estou falando isso porque as piores cadeias não são as que nos amarram do lado de fora, são as que nos mantêm cativos do lado de dentro. Eu te pergunto, alguém amarrou ela do lado de fora? Mas ela teve que vencer cadeias do lado de dentro. Entrar na casa de um homem que sabia quem era ela. Entrar na casa onde estavam pessoas que sabiam até, quem sabe não pecaram com ela. Eu imagino o constrangimento de quem viu ela entrar e pensou: meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Quem não está no seu lugar sempre vai querer determinar onde você deve estar. Só que nada disso oprimiu, nada disso imobilizou ela. Ao contrário do que a cultura daqueles dias determinava, ela arrebentou com qualquer limitação do lado de fora. Camila, e quando é que a gente consegue fazer isso?
quando a gente derruba essas barreiras do lado de dentro. Camila, e o que normalmente amarra a gente do lado de dentro? Olha para cá. Não são cordas, não são algemas. O que normalmente nos amarra do lado de dentro é o rótulo que deram pra gente. É a consciência que a gente tem do erro que a gente comete. Você que está aqui agora me ouvindo, você diz assim: eu sirvo a Deus, mas não faz o que Deus manda com medo do que as pessoas vão pensar. E por que você faz isso? Porque o Deus que você diz que ama, na verdade, não é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? Sua consciência, a versão idealizada do Deus que você criou. Você acha que Deus pensa de você o que as pessoas pensam, que Deus pensa de você o que você pensa, e com isso você vai se tornando carcereiro de si mesmo, carcereira de si própria. Você só faz o que tem a aprovação dos outros, só faz o que vai ser aplaudido pelos outros. Suas ações são medidas e pensadas, suas decisões são todas espaldadas em: vou agradar minha família, vou agradar quem me ama, vou agradar meus seguidores. E o que está te amarrando? Se eu pudesse dar um nome para essa corda, eu diria orgulho. Se eu pudesse dar um nome para essa algema, eu diria vaidade. A vaidade de ser amado, de ser aceito, a vaidade de ser apoiado por todos, a vaidade de ter seguidores. E aí, sem perceber, você aparentemente tem sucesso, mas na verdade é um cãozinho na coleira, sendo guiado por algoritmos, sendo guiado pela vontade do povo, sendo guiado por arroba, sendo guiado por patrocínio. Se for desagradar, eu não posto, vou perder seguidor. Se for chatear, eu não falo, eu não quero perder amigo. Às vezes Deus permite a gente perder tudo que achava que era importante para aprender a reconhecer o que tem valor. E o que tem valor? Liberdade tem valor. Liberdade tem valor. Essa mulher não se importou com o que iam dizer dela. E por que não se importou? Porque um comentário a mais ou a menos, para quem já é falada. O que é um mal educada para quem já é taxada de nomes muito piores na sociedade? O que é uma abusada para quem já é taxada de coisa pior na sociedade? Veja, veja! Essa mulher não tem mais esse orgulho, esse brio, essa vaidade. Eu não estou dizendo que você tem que pecar até perder isso. Não! O que eu estou usando aqui é o exemplo de que alguém que não se deixa ser guiado pelo orgulho e pela vaidade consegue acessar qualquer lugar, independente das barreiras, das castas, das acusações e das expectativas alheias. Segunda coisa, essa mulher provou que apesar de outrora estar amarrada pelas algemas do pecado, se tornou a pessoa mais livre daquela sala. Eu quero que você abra sua boca comigo e diga: livre. Abra comigo sua boca e diga: livre. Isso, livre. O Senhor está dizendo: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Ter em abundância não significa ter dinheiro, carro, casa ou até mesmo altos índices de saúde. Vida em abundância é: eu vim para que vocês tenham liberdade. Sejam livres, sejam livres, eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. Pega na mão de alguém aí agora, segure, diga: seja livre, livre, livre. Pega na mão dos amiguinhos, pega na mão. Você é livre, você é livre, você é livre. Grita para ela, diz: livre, livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dá um salto dessa cadeira e reage à liberdade com que Cristo te libertou.
Isso tem valor. Nada vale mais do que isso. A polarização na política hoje no Brasil não é uma luta por poderes, é uma luta por liberdade. Porque não há nada mais importante do que o direito, do que o uso, do que o usufrui de liberdade. O que é que te torna um crente poderoso? Quando você percebe que Satanás não exerce mais poder sobre você. Ei, antigamente ele entrava naquele quarto, te oprimia um calor do paraense, e você passava a noite inteira coberto, porque não tinha coragem de 3 horas da manhã se levantar dali nem para ir no banheiro. Era pânico, terror, assombro. Aparentemente na sociedade você estava normal, mas durante a noite teu calvário começava. Satanás te oprimia de tudo que é lado. Tu tinha mais paz na rua do que em casa. Aí um dia entregou a vida para Cristo, acessou a liberdade independente da opinião pública. Te chamaram de louco, retardado, quadrado, de esquisito, mas você diz, pode chamar o que quiser, eu agora sou livre. Aí Satanás um dia pensa que pode continuar do mesmo jeito. Vai te oprimir na madrugada, no mesmo quarto, na mesma cama, debaixo da mesma coberta, do mesmo pecado, da mesma pornografia, do mesmo desejo. E aí ele encontra alguém que desfrutou de liberdade e não quer mais voltar para o cativeiro. Ele vem por um caminho e por 7 ele foge da tua presença. Ele vem para te perturbar de um lado e do outro vai você, com medo mesmo. Mas gente com liberdade, gente que é livre, anda até com medo, mas anda. Profetiza até tímido, mas profetiza. Vai ela tremendo no corredor de casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Livre. Essa mulher foi alcançar liberdade. Essa mulher foi alcançar perdão. Só quem já sentiu. Estão todos me ouvindo bem? Digam amém. Só quem já sentiu o alívio da redenção. Irmão, vou falar um negócio, eu não sou hipócrita não, tá? Carro é muito bom, casa, amigo, festa, viagem. Mas você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você estiver oprimido, você não desfruta. As férias viram culpa. É horrível. Você não tem paz nem para descansar e nem para ter dinheiro. Agora tu pode estar quebrado na emenda, se tiver cheio da alegria da salvação. É um negócio que ninguém entende, nem você. Sabe? Redenção é um alívio. É um alívio. Não é? Foi o que ela foi acessar. Isso foi o que ela foi acessar. Então, o que pensavam dela não mudava mais o que ela havia decidido fazer. Olhe para cá que eu já vou caminhando para encerrar. E tu tá crente a beça, hein? Ó, ela tomou uma decisão que agora a pressão do que pensam sobre ela não tem mais o poder de intervir na decisão que ela tomou. Por isso que às vezes, escute isso, a opinião pública, a sociedade, a família, as pessoas, por que não dizer às vezes até os cônjuges, marido, esposa, pressionam de um lado. E dependendo do nível de pressão que eles exercem sobre nós, não sejamos hipócritas, determinam sobre as decisões que vamos tomar. Só que quando Deus, eu não estou falando Camila, eu não estou falando igreja, eu estou falando Deus. Quando Deus vê no seu coração desejo de alcançar libertação plena, conhecimento pleno da verdade, redenção plena, perdão de seus pecados, e ele percebe que a pressão da opinião pública, famílias e etc., pende a corromper a decisão que você deveria tomar, que é qual? Confissão, rendição, aceitação, humilhação. Tudo isso faz parte do plano da salvação. E aí essa pressão te impede de fazer o que você sabe que tem que fazer.
o que sua alma grita e precisa que seja feito, Ele, ao invés de te dar um sopro do lado de cá e fazer assim, ó, decida, Ele vem com mais pressão e te pressiona a alma do outro lado, a mente do outro lado, alguns aqui até a carne do outro lado. Pressiona de tal forma que quando alguém quer te pressionar do lado oposto da vontade de Deus, nada e nem ninguém tem mais poder do que Deus quando quer pressionar alguém. Tem marido que diz assim: eu não faço tal coisa porque minha mulher não me dá paz. O Senhor está dizendo: tu acha que tua paz está na mão dela? Deixa eu te mostrar como é que eu tiro a paz de um homem. E vamos ver se tu vai ficar subordinado à tua esposa ou à minha vontade. Eu não sei para quem, mas Deus está dirigindo algumas pessoas aqui. Ei! E Ele está dizendo: a pressão deles você suporta, mas a minha, só tem um caminho para quem eu pressiono. Qual? Rendição. E outra, Deus só pressiona quem Ele ama. Se não ama, vai ficar à vontade. Tem gente que rejeitou tanto, que às vezes está entregue às próprias paixões, como disse Paulo. A esses Deus não pressiona. Eu já vi crente fiel chorar, dizendo: Deus, olha como o outro fala, olha como o outro faz, e ele parece que enriquece cada vez mais, prospera cada vez mais, cresce cada vez mais, todo errado, pecador, falador, mentiroso, 7-1, vacilão. E só cresce, cresce. Olha, inclusive falou mal de mim esses dias, e o Senhor não fez nada. Eu estou chateado com o Senhor. Vai lá e fala com ele, vai lá e aperta ele, vai lá e espreme ele, vai lá e disciplina ele. Aí Deus vem para você e diz assim: não me manda aí onde eu não quero. Lá eu já não vou há muito tempo, mas te espremo porque te quero, te disciplino porque te quero. Não está lá no Apocalipse a exortação às igrejas da Ásia, exceto a Filadélfia? Disciplino, castigo, corrijo todo aquele a quem eu... Olha para quem está do teu lado e diga: essa pressão toda em cima de você. Não, vai, profeta, prega aí para quem está do teu lado. Diga: essa pressão toda em cima de você é Deus te amando e pressionando para não te perder, para você aprender a tomar a decisão que agrada a Ele, que liberta a tua alma. Ela não se importou. Como que diziam dela? Não importa mais, não importa. Aí vamos lá, versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-o com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-os e ungia com unguento. Fala assim comigo: ela deu um show de adoração. Tem religioso que não está pronto para ouvir isso. Nem repetiu, porque ele disse: adoração dando show. É porque tu nunca deu um show. Qual é o nome disso? Adoração espontânea. Complete para mim se você ouviu bem. Adoração? Adoração? Como é que a gente sabe que a adoração é espontânea? Haja vista que é difícil medir a adoração, uma vez que ela sai do coração e não de rituais. Simples. O unguento foi programado, mas a quantidade de lágrimas... E como que a gente sabe que a quantidade de lágrimas não foi programada? Porque se fosse programada, ela teria o quê? Se ela sabia que ela ia molhar, ela sabia que ela ia precisar o quê? Lenço, toalha, qualquer coisa para enxugar. Só que ela tinha lenço, toalha, guardanapo, mas lágrima ela tinha de sobra. Sabe o que é isso aqui? Adoração espontânea. E por que é adoração espontânea? O unguento eu levo. Agora o que vai acontecer depois da entrega, eu não programo. Se eu vou chorar, se eu vou manifestar demônio, ela deve ter pensado qualquer coisa. Só que quando você só pensa em entregar, o resultado não é vergonha, é honra. É honra. Ela só pensa em entregar. A única coisa que ela programou foi a entrega do unguento. Completa para mim, por favor. A única coisa
coisa que ela programou foi a entrega do... que é o óleo. Fora isso, ela não programou mais nada. Vou lá e vou entregar. Só que quando ela o viu, olha para mim. Vamos silenciar aqui, só por um instante, que isso aqui eu quero que eles imaginem. O pedal pode ficar. Isso ajuda a imaginação, não é? Imagina você cheia de pecado, cheio de pecado, podrão no mundão. Imagina que nem você se vê capaz de que Cristo te aceite. Mas pense assim: ele faz um trabalho tão bom que eu vou lá levar uma oferta. Imagine algo assim. E aí você diz assim: mas a casa de Simão fariseu, desgraçado, me odeia, vive falando mal de mim. E fala mesmo, porque eu também sei o que eu faço. E ele também sabe o que ele faz. Mas Jesus está lá, que outra oportunidade eu vou ter? Está tão pertinho. Vou lá. Aí vai. Porque se você focar nele, você vai. Se você não olhar para quem te olha torto, se você não ficar olhando para quem não te dá a paz do Senhor de volta, se você olhar para ele, você vai. Aí ele foi. Perdão, ela foi. Aí eu imagino ela no caminho indo, pensando assim: vou entregar, vou derramar e vou embora. Ué, o ambiente é hostil. Não fui convidada. Estou imaginando, é Camila que está falando. E aí ela vai. Só que eu fico imaginando a alma despedaçada, olhando para o restaurador da criação. Compreende? Eu quero que você imagine. Eu fico imaginando os pecados dentro dela, acusando sua consciência, dizendo: miserável, pecadora, pecadora, imunda, suja. E ao olhar o olhar do meigo nazareno, imagine ela caminhando e ver todos os olhares de acusação. Simão, vizinho da direita, da esquerda, chefe da sinagoga, e pá. Aí daqui a pouco um olho castanho, diferente. Porque não leva mal não, Jesus era judeu. Eu tenho dificuldade de imaginar ele com essa imagem do Jesus louro, dos olhos azuis, europeu. Mas vamos supor, tá lá ele aí, não vou nem falar da cor, né, que a gente não sabe, mas do brilho. Todos os olhares para ela é acusação, pecadora, sem vergonha, vale nada, desgraçada. E de repente para no olhar dele. E eu imagino o olhar dele dizendo para ela: tenho tudo que você precisa, está disponível aqui agora. Eu imagino ela olhando para o olhar dele. Quem é ela? Ela suja, cheia de pecado. Quem é ele? A água da vida que faz o homem nascer de novo. Eu fico imaginando ela olhando para ele, pensando: o santo, puro, inocente, imaculado. Vai ver na mente dela, ela pensou: não vou chegar tão perto para não sujar ele. E eu fico imaginando ele olhando para ela e dizendo: quem chega em mim não me suja, quem chega em mim fica limpo quando me tocar. Ela não aguentou. E aí ela não programou boa parte do que aconteceu aqui, porque isso é uma adoração. Você só tem que se preocupar com a sua entrega. Eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Isso aqui não é ela dizendo: vou fazer assim, vou fazer assado, mas não vou chorar porque esse rímel é caro. Não vou fazer tal coisa porque eu tenho que dar tal hora em casa. Não, é assim, ó: vou entregar o que eu peguei para dar para ele. E aí depois não me responsabilizo mais. Isso é uma entrega espontânea. Eu vou falar como Deus está me mandando dizer aqui aos seus adoradores. Eu tenho saudade de quando você era espontâneo. Quando você dizia: vou para o culto, e não dizia mais nada, só dizia era isso: vou para o culto. E lá, meu filho, lá eu vou fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quiser. Deixa ele me tomar, deixa ele fazer como ele quiser fazer. Espontâneo. Uma adoração espontânea não programa. Uma adoração espontânea foi o que ela teve, porque ela não tem nada. Então num ato, eu imagino, quase que desesperado, porque ela está, abre aspas, aparentemente alguém pensa, molhando indevidamente ele. Aí ela pega os cabelos e começa a secar. Preste atenção. Outro ato de adoração espontânea. Qual, irmã Camila? Ela chegou perto demais. Alguém aqui vai entender. Ó,
O óleo eu posso derramar até sem me dobrar, só estando por detrás dele. Assim. Só que eu cheguei tão perto que as lágrimas começaram a molhar os seus. Num ato, talvez até de desespero, porque eu não quero que ele fique molhado, eu começo a enxugar com os meus. E isso vai fazer com que quem estava perto fique mais. Ao se aproximar tão perto daqueles pés, como controlar o desejo de rendição total, como controlar o desejo de devoção total, contrariando toda a lógica, aquela mulher chegou no lugar mais alto que um homem, que uma mulher pode chegar, aonde? Aos pés do seu Senhor e Salvador. Ao se aproximar dos pés dele, olhe para quem está do teu lado e diga assim: você já está perto. Olhe para ele, pregue e diga mais. Diga mais. Se chegar mais perto, tua adoração melhora, tua entrega melhora, tua intimidade melhora, tua devoção melhora. Ela não controlou. Ela não controlou. Ela não controlou. Ela desceu ao enxugar e começou a beijar. Gente, olha para mim. Sua busca, eu disse sua intensidade, eu disse sua. E essa terceira é a mais forte de todas. Sua intimidade, eu disse sua. Grite, eu disse sua. Vai escandalizar todo mundo que não pode mudar a tua vida. Vai escandalizar um monte de gente que não busca como você, não adora como você, não se rende como você e não entrega como você. A pergunta que você tem que se fazer aqui nessa noite é: até quando eu vou diminuir minha busca, minha intensidade e meu nível de intimidade com Deus pela maneira como os outros se sentem constrangidos com a minha adoração? Presta atenção que isso é sério. A pergunta nesta noite é: até quando eu vou paralisar, diminuir ou medir a minha busca, a minha intensidade e a minha intimidade por causa de quem se constrange com ela? Você acha que o pessoal está confortável naquela reunião? Olha os pensamentos deles, falando mal de Jesus e dela. Agora olha que doideira. Tá Jesus recebendo e ela entregando adoração. Agora, vou perguntar de novo. O povo tá confortável naquela cena? Tá todo mundo incomodado, pensando mal, constrangido, agoniado. Porque quem não é capaz de fazer o que você faz fica desconfortável no ambiente que você decide entregar. Não há problema nisso. Qual é o problema? O problema é eu diminuir minha entrega por causa de quem não quer entregar nada. Olha pra cá. Isso aqui é muito sério, eu quero fechar aqui. Olha pra cá. Não diminua a sua busca por causa de quem se sente desconfortável com a sua entrega. Normalmente, as pessoas que ficam desconfortáveis com a sua adoração não podem fazer nada por você. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Uma mulher saiu das cercanias de Tiro e Sidom e ela gritava, bora que se eu não cansei você também não pode ainda não. Ela gritava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada.
Mas Jesus já havia dito aos seus discípulos que quando passasse pelas cercanias de Tiro e Sidom, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas esta mulher gritava. Os discípulos ficaram constrangidos e agoniados com aquilo. Chegaram a Jesus e disseram para ele: mestre, despede a que vem gritando atrás de nós. Despede é o que, gente? Manda embora, resolve logo, faz alguma coisa para que ela pare de gritar. Eles estão incomodados com a gritaria dela, sim ou não? Sim ou não? Só que era a única oportunidade da vida dela de buscar e de viver a libertação da filha dela. Então veja, eles estão constrangidos, eles estão incomodados, eles querem que Jesus mande ela embora, mas o texto diz que ela não parava e ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos estão dizendo: mestre, despede-a, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele não respondia nada, mas ouvia tudo. Sabe o que ele está dizendo? Teu problema é que quando você me busca, você ouve a voz dos outros, mesmo quando eu não disse nada. Fica a dica: se eu não disse nada, é porque eu não estou incomodado. Continua buscando, continua gritando, continua clamando. A mulher continuou. E eles dizendo: despede, manda embora. Manda embora. Responda para mim: Jesus mandou a Canané embora? Ele está falando aqui com a gente. Até quando você vai permitir que a opinião dos outros determine a sua busca? Quem se incomoda com a sua forma de adorar não pode mudar a sua vida. Quem se incomoda com o seu dízimo, às vezes nunca dizimou. Quem se incomoda com a sua oferta, nunca entregou nada. Quem se incomoda com a sua devoção, com o seu serviço na igreja, não serve a Deus em lugar nenhum. Aí Deus está dizendo: até quando você vai dar ouvidos a quem não muda nada na tua vida? Continue. Aí Jesus disse: Simão, eu tenho para mim que Simão tomou um sustão. Imagina isso aqui. Esses dias eu estava com um amigo querido. Ele é querido, mas é chato a beça. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Dá para ser querido e ser chato ao mesmo tempo. E ele é chato. E aí ele chegou e falando dele mesmo, aqui ó, falando dele mesmo, ele disse assim: é porque assim, eu sou, entenda, eu sou assim um pouco, como é que eu vou dizer? Eu sou um pouco, aí a minha mente, eu pensei assim: chato. Não falei, só ele dizendo: eu sou um pouco, como é que eu diria? Eu sou um pouco, aí na minha mente eu: chato. Aí quando eu pensei, ele fez assim: chato. Me deu um susto tão grande, eu falei: meu Deus, acho que eu falei. Mas não tinha falado, eu tinha pensado. E calhou de ser o que ele ia falar, porque de fato ele reconhece que é chato. Eu fico imaginando Simão olhando para Jesus, olhando para a mulher e dizendo assim: profeta, só pensando, se fosse profeta de verdade, saberia que ela é pecadora. Olha lá, ela tocando nele. E enquanto ele pensa, logo em seguida Jesus diz: Simão, aqui, uma coisa tenho a dizer-te. Aí o hipócrita: dize-a, mestre. Olha o falso. Dize-a, mestre. Aí ele diz: entrei em tua casa, e aponta para ela. Se ela estava chorando, enxugando o cabelo, derramando unguento e beijando, ela estava onde? Aos pés. Ele aponta e diz assim: mas esta. Por que ele diz mais esta? Porque o pensamento dele era: se ele fosse profeta de verdade, saberia que esta, quem é? Aí o Senhor dá continuidade à fala no pensamento dele, dizendo: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Eu entrei em tua casa, tu não me lavou os pés, não me recebeu com ósculo, não me ungiu. Aí aponta para ela: mas esta, penso eu que aponta, porque esta é indefinido.
esta me lavou com lágrimas, enxugou com seus cabelos. E agora vem a melhor parte. E desde que eu entrei, ela não cessa. Em outras versões vai dizer assim, ó, ela não cessou. Então, em ambas versões, há o mesmo significado. Qual, Camila? Significa que enquanto Jesus falava dela, ela ainda estava em ato de adoração. E em que ato ela estava? O do beijo. Ela estava o beijando. Isso aqui é adoração, porque é aos pés de Jesus em devoção. Então, olha isso. Enquanto Jesus defende ela para o fariseu, ela continuava beijando, adorando. Então olha o que está rolando aqui. O pau está quebrando na casa. É guerra fria, mas é guerra. Pensamento atravessado, seta voando para tudo que é lado, acusação, espírito contrário, faccioso. Tem rejeição, tem acusação, tem pecado. O pau está quebrando no mundo espiritual e no mundo social, físico. E a mulher? E Jesus, ela lavou, ela enxugou, ela beijou. Não, você não entendeu o que está rolando. Enquanto ela está beijando, ele vai defendendo. Enquanto ela está beijando, ele vai protegendo. Enquanto ela está adorando, ele vai guerreando por ela. Enquanto ela está adorando, ele levanta a reputação dela. Enquanto ele está adorando, ele perdoa os pecados dela. Jesus está dizendo para você: não responda os acusadores. Vai me adorando que eu respondo. Vai me adorando que eu falo. Vai me adorando que eu defendo. Vai me adorando que eu te protejo. Vai me adorando que eu te blindo. Pega na mão do irmão. Pega na mão do irmão, vai. É a última vez que eu vou te pedir isso. Segura a mão de alguém aí agora. Vai, segura. Meu Deus. Segura. Você não segura não, só eles. Segura a mão do irmão. Vai sacudindo ele. E diz assim: aumente a intensidade. Aumente a espontaneidade. Aumente a adoração. Diga: porque Deus vai aumentar a defesa, vai aumentar o perdão, vai aumentar o cuidado. Tira ele da cadeira, bota ele de pé. Reaja. Bota a Bíblia no banco, bota tudo na cadeira. Fica de pé. Recebe. Ministério de louvor, corre. Recebe. A honra é tua, a glória é tua. Mas a adoração, a entrega é minha. Eu não vou me importar. Vou te adorar. Ei, eu não vou responder o zap. Eu não vou responder comentário de Facebook. Eu vou te adorar. Te